Faltando poucos dias para a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, qual é o seu sentimento, hein? Você está com medo? Você acha que o Vasco não vai estrear bem? Ou não? Você dá um voto de confiança ao novo time e ao técnico Zé Ricardo. O treinador do Vasco vai falar aqui no News que mantém as suas convicções quanto a esquema tático, a maneira de jogar. E confia num trio que, mesmo em 2 simples amistosos, conseguiu mostrar bom potencial. Você vai ouvi-los e vai saber como o Vasco está se montando para enfrentar o Volta Redonda, que também vai ser destaque desse News. O técnico Neto Colucci vai falar direto da Cidade do Aço. Nós vamos lembrar as estreias do Vasco nos últimos campeonatos estaduais. Vamos falar também da situação do goleiro Vanderlei. Será que ele vai voltar mesmo? Ontem a gente deu a informação aqui. E Getúlio, já fechou ou não fechou? E reforços, vem mais alguém? Vasco faz uma live colocando situações da SAF. Não foi bem um debate, mas nós vamos trazer repercussões do que foi falado hoje por 2 vice-presidentes do Vasco. E vamos falar no último bloco de um papo legal. O Vasco entrando na era digital. Você vai entender como o Vasco está ampliando os seus horizontes. Essas e outras informações num News recheado. Você vai ter depois dela. Toca a guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dê aquela curtida, pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, enfim, avise que o AVNews está entrando no ar. Muito calor, né, gente? Muito abafado. Até às vezes para falar, né, a respiração fica ofegante, porque realmente o calor tá demais, mas de qualquer maneira a gente vai tocando. Quero pedir a você que se torne membro do canal e vou dar um exemplo claro do que vai acontecer amanhã. Seja membro do canal, você, por exemplo, mulher. Amanhã, à tarde, nós vamos fazer uma arquibancada do AV, apresentação da Jéssica Dias, só com assinantes e membros do canal mulheres, que vão participar dessa atração, porque vai ser uma ótima atração. Então torne-se membro do canal. Você pode participar do Arquibancada do AV, você pode estar num grupo de Telegram animadíssimo, e você pode também participar dos eventos do canal, como foi o do dia 18 de dezembro. Torne-se membro. E eu quero pedir a você que fique ligado no recadinho do Renda Extra, porque tem ajudado muita gente. A gente recebe mensagem de pessoas que dizem que legal, já estou trabalhando, já estou começando a ganhar dinheiro, tive dificuldade no início, é tranquilo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você clica ali, você consegue contratar um curso. É o Lucrando em Home Office. Trabalhando em casa, você não precisa sair de casa, você vai evitar trânsito, patrão, tudo isso. E você paga R$ 47. Olha só que moleza, olha só que facilidade. Bom, você começa a estudar. Tem uma equipe de suporte que dá toda a condição a você. Eu não consegui aprender, Flávio, não deu. Eles devolvem o dinheiro. Olha só que coisa fantástica. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar com o Renda Extra, lucrando em home office. Eu queria, na abertura desse News, pedir desculpas por um equívoco que cometi ontem e agradecer às muitas pessoas que mandaram mensagem, e a gente sabe quando as pessoas mandam na intenção de alertar. Até o querido Igor Silva, que estava comigo ao vivo ontem no News, me disse: Flávio, eu acho que você cometeu um erro, e realmente cometi. Ontem, óbvio, gente, não foi aniversário da cidade do Rio de Janeiro, mas valeu como abraço antecipado, né, para essa cidade maravilhosa. A cidade do Rio de Janeiro faz aniversário no dia 1º de março. Ontem foi aniversário do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, protetor da humanidade contra a fome, peste e guerra. Então eu estou aqui humildemente pedindo desculpas pelo registro que fiz equivocado e quero pedir àqueles que foram mais agressivos, gente, não julguem tanto, porque vocês também podem ser julgados. Foi um erro, foi um equívoco, estou aqui pedindo desculpas.
gente que escreveu, um absurdo, como é que você escreve isso? Olha, às vezes a gente tem vontade de fechar isso aqui e pedir férias, porque as pessoas andam tão violentas, andam tão sem medida daquilo que falam, mas tudo bem, vamos tocar. Muito obrigado àqueles que nos alertaram. Olha, o Vasco comunicou hoje que todos os seus jogadores estão em dia com a vacina da Covid. Alguns, inclusive, até com terceira dose de reforço. E por quê? Porque a CBF hoje comunicou que em todos os seus campeonatos vai exigir o certificado de vacinação para todos os atletas. Atleta que não estiver vacinado, com 2 doses pelo menos, não vai poder jogar os campeonatos patrocinados pela Confederação Brasileira de Futebol. E o Vasco informou que tem todos os seus jogadores protegidos contra a Covid. O time teve folga hoje, amanhã volta a treinar, domingo, segunda e terça treina, viagem para Volta Redonda. Quarta-feira, 7 da noite, no Estádio da Cidadania, contra o Volta Redonda, o Vasco faz a sua estreia no Carioca 2022. Uma informação logo na abertura desse news. Luiz Cangá e Matias Galarza, que eram 2 preocupações por serem estrangeiros, estão regularizados. Você está vendo aí, eles estão no BIRA da Confederação Brasileira de Futebol, na verdade no BID da Confederação Brasileira de Futebol, no BIRA da Federação. Vão estar também a tempo de jogarem na próxima quarta-feira. Mas olha, uma preocupação, e é claro, a gente tem que discutir isso aqui. O Vasco perdeu para o Audax no seu segundo e último jogo treino. Perdeu ontem, lá no CT Moacir Barbosa. Muita gente pintando o inferno em função da derrota. Time vagabundo, time que não corre, time mal montado, fora direção, fora Carlos Brasil, fora Zé Ricardo. Outros, um pouco, digamos assim, mais condescendentes, dizendo, olha, é o início de um trabalho, tem muita coisa para acontecer, o time chegou agora, está se entrosando, tem muito jogador novo, enfim, são 2 vertentes. Mas o legal do futebol é isso, de uma maneira respeitosa, democrática e educada, pode se discutir. Mas quem está dentro do Vasco é que não pode perder as suas convicções. E eu conversei com muita gente ontem e hoje também sobre esse jogo-treino. E todos foram unânimes. O time precisa de melhor condicionamento físico e principalmente de entrosamento. São vários jogadores novos que estão jogando. A defesa praticamente toda. Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses também é uma novidade, Anderson Conceição e Edmar. O Yuri como primeiro volante. Você tem Vitinho, você tem Bruno Nazário, você tem Nenê, enfim, são vários jogadores. Você tem o Juninho, que também é um prata da casa, e na frente o Raniel. É um time muito novo, é um time que precisa se entrosar. Mas o certo é, claro, precisa também melhorar. Olha, o técnico Zé Ricardo mantém as suas enormes convicções. E uma delas é apostar nos esquemas, nas formas de jogar, de se adaptar aos adversários, de saber quando vai sofrer, quando vai ser atacado e também quando poderá ter a posse de bola. Ontem, para quem prestou atenção, o Henrique, que é ex-zagueiro do Vasco, que é o gestor do Audax, falou isso aqui quando analisou o Vasco. É um time que gira muito a bola, uma característica do técnico Zé Ricardo. Um time com posse de bola, tentando envolver. E em alguns momentos, o Vasco envolveu o Audax, inclusive quando estava 0-0. Teve bola na trave, defesas do goleiro em chutes do Bruno Nazário, do Raniel e do próprio Nenê. Enfim, o time conseguiu ter um bom volume. O início meio devagar, mas a partir dos 25, 30 minutos, o time subiu de produção. E eu citei 3 jogadores aqui que foram muito citados por todas essas pessoas. Um trio que parece que começa a dar um entrosamento. Nenê, que é o grande astro, é a cereja desse bolo, pelo menos por enquanto. O Bruno Nazário, que é um meia que divide também essa questão de criação com o Nenê, jogou um pouco mais avançado, e o Raniel, que é uma grande dúvida, mas que também chamou a atenção, inclusive disse isso aqui. O William Meia, que foi observador pela Saférj do primeiro jogo, disse, olha, é um jogador que se movimenta demais, é um jogador que pedala, vai para cima, bom jogador que o Vasco contratou. Então o Zé Ricardo está confiando nesses 3 jogadores, claro, no time todo, mas nesses 3 jogadores para tentar ter um volume maior, porque o Vasco ontem, por exemplo,
treinou 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo e 25 minutos e não conseguiu fazer um gol. E nós vamos ouvir todos esses personagens, a começar pelo Nenê, que admite que a ideia realmente é melhorar, principalmente na parte física, Nenê. Cada dia melhora mais, cada semana, para estar no melhor nível possível para poder realmente fazer o melhor de mim nesse ano. O Bruno Nazário fala dessa parceria com o Nenê, que parece que começa a surgir. É isso, Nazário? Eu venho para ajudar, né? Mas o Nenê, né, grande qualidade, né? E eu também, nós dois com passes curtos, né, com grandes, né, enfiadas de bola, a gente pode ajudar a muito ali os nossos atacantes. Tenho certeza que jogar do lado do Nenê vai ser fácil. Ele também fala sobre a questão física. Precisa melhorar. E esse é um ponto que o torcedor tem que entender. O time do Vasco está muito defasado fisicamente em relação às equipes de menor investimento. Então, a primeira semana, né, uma semana, né, muito trabalhosa, me dedicando ao máximo aí para mim estar 100% fisicamente, né, e já fiz um amistoso, né, onde o Zé me colocou na ponta esquerda, né, onde me senti super bem, mas tô preparado, tô muito motivado para fazer um grande campeonato. E um terceiro é Raniel, que vai falar da sua enorme vontade. Tá doido pra bola rolar, entrar em campo, encontrar o torcedor e jogar seu futebol. Então, ansiedade a mil, né? A gente sabe, tem uma parte que, bem que ficou assim com a minha contratação. Teve uns que até me elogiaram, me deram boas-vindas lá no meu Instagram. Mas isso aí é normal. A gente sabe que é normal vir desconfiança. O torcedor do Vasco ainda está um pouco ferido pelo ano passado. E tô doido para jogar, cara. Tô doido para entrar ali no São Januário, dar a vida junto com o nosso torcedor. Que eu já soube aqui que se a gente der a vida, o torcedor vai junto mesmo, abraça e vai junto. Então tô doido para isso acontecer e espero que seja em breve. E para concluir, o técnico Zé Ricardo, que vai falar de como o Vasco vai jogar. Como será o Vasco, pelo menos nesse início, admitindo as questões de entrosamento, parte física, mas Zé Ricardo não abre mão das suas convicções. O que a gente quer como equipe, uma equipe que tenha, independente da forma de jogar, ela tenha comportamentos competitivos, agressivos. É logicamente que eu sou adepto a uma equipe que consiga se moldar ao adversário, dependendo da situação do jogo, do adversário, o local que nós jogamos. Mas, independente disso, os comportamentos individuais eles não podem mudar, né? Os comportamentos coletivos também, né? Eu vejo que grandes equipes no futebol mundial são equipes que conseguem, em algum momento do jogo, variar a sua forma de jogar. E é isso que eu busco para a nossa equipe. Um modo inteligente de jogar, né? Às vezes não vai dar para a gente fazer um jogo onde a gente queira pressionar o tempo todo, ter a posse o tempo todo, muitas vezes por questões estratégicas, muitas das vezes porque o adversário não vai deixar com que a gente faça isso. E a gente, dentro do desconforto, a gente tem que se sentir confortável. O que eu tenho passado para os atletas é que primeiro a gente tem que fazer o que tem que ser feito, para depois a gente fazer as coisas que nos dá prazer, que é ter posse de bola, que é controlar o jogo, que é dominar o adversário, mas sem ter o que a gente precisa fazer, a gente não consegue chegar nesse ponto. Então é uma construção de um trabalho desde o início, e eu acredito que nesses treinos iniciais está sendo muito claro aquilo que a gente quer e está sendo muito bem comprado pelos atletas, né? Você tem ideia de como é que o Vasco vem nos últimos anos nas estreias do Campeonato Carioca? Olha, em 21 anos, de 21 anos para cá, foram 12 vitórias em estreia, 2 empates e 7 derrotas. Nos últimos 5 anos de Campeonato Carioca, o Vasco tem 3 estreias com derrota. Perdeu em 2017 para o Fluminense por 3-0, perdeu em 2018 para o Bangu por 2-0 e no ano passado perdeu para a Portuguesa por 1-0. Em 2020, 0-0 com o Bangu e conseguiu uma vitória em 2019, 1-0, gol de Thiago Galhardo, lá em Madureira. O Vasco, nos anos que venceu o Campeonato Estadual, conquistou vitórias. Em 2003,
venceu o América na estreia por 1-0. Em 2015 venceu a Cabofriense por 2-0 e em 2016 venceu o Madureira por 4-1. No total dos últimos 21 anos em estreias, o Vasco teve 29 gols marcados e 16 gols sofridos. E aí, eu quero saber a sua opinião. O time ainda não está definido, está desenhando para esse time que eu coloquei. Thiago Rodrigues, o Everton, Ulisses, Anderson, Conceição e Edmar, Yuri, Vitinho, Juninho, Nenê, na frente Bruno Nazário e Raniel. E aí, você acha que esse time pode fazer frente ao Volta Redonda? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E no próximo bloco, a gente vai falar do Voltaço. Vamos saber do técnico do Volta Redonda qual é a expectativa deles para a estreia e para pegar o Vasco da Gama. E também informações sobre Getúlio, sobre reforços. E será que o goleiro Vanderlei pode ser reintegrado ao elenco cruzmaltino? A gente volta já já depois do recadinho da DUAP, English for Life, curso de idiomas. Que tudo já está mudando, você já sabe. O jeito de trabalhar, de se divertir e de aprender já não é mais o mesmo. A DUAP Connect conta com um método internacional de ensino, trazendo fluência no inglês em 1 ano. Chega de aprender com métodos engessados e robôs. Aqui você aprende com professores ao vivo e tira suas dúvidas de onde quiser. Pode ser no computador em casa, no tablet ou até mesmo em seu smartphone. É para aprender a falar inglês em qualquer lugar. São vários planos para você escolher o que se adapta melhor na sua rotina e horários flexíveis que dão liberdade de até 20 aulas por semana. Somos a única escola que entrega todo o material didático na sua casa. Com os nossos cursos, você aprende na prática. Vai viajar? Quer aquele aumento ou até mesmo emprego dos sonhos? Faça DUAP Connect. Deixa eu dar um recadinho, dar um XBET para você antes de falar do Volta Redonda e demais notícias. Você já pode mandar o seu print com aquele depósito. É só você ir aqui no primeiro comentário, dar um XBET, entra lá, você faz um pequeno depósito, manda pra gente através de promoções @atençãovascaínos.com. E aí você pode ganhar uma camisa oficial do Vasco da Gama, seja de treino, seja de jogo. Não perca essa oportunidade. Um XBET presenteando você. Faz o print, manda pra gente e você participa do sorteio. O Volta Redonda está se preparando muito forte, viu? O time deles mudou demais. Eu informei isso aqui ontem no AVNews. Mudou muita gente. De conhecido mesmo, o Luiz Paulo, o lateral esquerdo. Todo aquele time com João Carlos, centroavante, Aleph Manga e tantos outros, saiu todo mundo. Então, agora a expectativa é para ver como esse novo Volta Redonda vai jogar esse campeonato. É um time que tem disputado, tem chegado bem, até em alguns anos chegado às semifinais. Quem não muda é o treinador, que é o bom técnico Neto Colucci, que vai trazer as informações do Volta Redonda para essa estreia. Primeiro ele fala sobre a preparação, agradecendo a assessoria de comunicação do Voltaço ao Pedro, que nos deu essa possibilidade de ouvir o técnico do Volta Redonda. Colucci fala sobre a preparação do time. Bom, mais um ano de competição no Carioca, Volta Redonda, mais uma vez, sempre tendo boa expectativa de entrar forte na competição, competir, chegar lá na frente. Nosso objetivo sempre principal é chegar entre os 4 primeiros e fazer uma semifinal, claro. Esse ano a gente tinha com o objetivo de tentar fazer a final, ano passado bateu na trave, então esse ano a gente vai tentar repetir o mesmo desempenho dos últimos anos, mas se Deus quiser chegar a uma final. A equipe chega bem equilibrada, bem trabalhada, com lastro ainda para crescer durante a competição. A gente chega nos 70%, 80% do que a equipe pode render. Durante a competição a gente vai crescer, ritmo de jogo, ritmo de competição, dar um ritmo melhor de jogo e a equipe vai render mais, se Deus quiser, e a gente figurar dentro do que a gente pensa de proposta para a competição esse ano. E agora ele fala sobre o Vasco. Como vem o Vasco na ótica do Volta Redonda para a estreia da próxima quarta-feira? A estreia contra um grande clube é sempre uma motivação a mais. A gente sabe da qualidade das equipes de camisa, dos 4 grandes do Rio. O Vasco é um clube com uma tradição muito grande, então você enfrentar o Vasco é sempre uma motivação. Espero que a gente possa fazer uma boa partida,
tanto Volta Redonda quanto o Vasco, que a gente saia vencedor, mas que seja um bom espetáculo para que todos que estejam no estádio assistindo, ou em casa, através da televisão, possam assistir um espetáculo de qualidade que é o futebol carioca com o Volta Redonda e o Vasco. Hoje começou a venda dos ingressos, R$ 60,00 a arquibancada, R$ 80,00 a social. Mega Loja do Vasco, venda de ingressos de 10 às 17 horas. São 5.000 ingressos para a torcida vascaína. São 10.000 ingressos no total, portanto 5.000 para a torcida do Voltaço, 5.000 para a torcida do Vasco da Gama. E é importante sempre lembrar, comprovante de vacinação para estar no estádio. E uso de máscara antes, durante e depois do jogo. Se você quiser ter mais detalhes, vá ao site do Vasco. E também hoje à tarde no Boletim AV, a Jéssica informou muito bem sobre essa questão da venda dos ingressos. O atacante Getúlio já treinou hoje. Sim, treinou. Fez treinamentos hoje na parte da manhã no CT, mesmo de folga. Tinha plantão para o Sarrafiore, para poder continuar a recuperação, e para o Getúlio. E o Getúlio treinou e está esperando apenas a liberação da Tombense para que o Vasco possa anunciar o jogador. Muita gente me perguntou, o Getúlio fica até o final do ano e tem opção de compra? Sim, o Vasco tem opção de compra desse centroavante. O passe vem fixado e realmente é um jogador que eu tive muita gente me falando que vai ajudar o Vasco, é um atacante rápido, é um jogador de boa qualidade e que realmente pode valer esse investimento no final do ano. Então Getúlio só depende da liberação da Tombense, mas a princípio tudo ok. Parte física, parte médica, já está treinando e vai ser apresentado em breve. Em relação ao goleiro Vanderlei, a gente trouxe ontem a informação de que o empresário do jogador e o próprio jogador mantém uma esperança de que ele possa ser reintegrado, até por conta da ida de Lucão para o RB Bragantino. E olha, eu tive a informação hoje que há boas chances de que Vanderlei seja reintegrado. Ele é muito profissional, é um cara que não dá problema, é um cara que realmente não tem rusga em relação a ambiente, pode e realmente falhou no ano passado, não foi bem em muitas partidas. Caiu um pouco em desgraça com o torcedor do Vasco. Um pouco talvez seja até uma expressão legal para ele. Mas, porque é um profissional que tem um passado, que já demonstrou capacidade, que começou até agradando demais o torcedor do Vasco, mas entrou no bolo aí do fracasso do ano passado. Mas o Vanderlei vem cumprindo o fato de estar treinando à parte, é um cara muito profissional e não se surpreendam se Vanderlei, de repente, já na semana que vem, estiver incorporado novamente ao elenco profissional do Vasco. E olha, a situação do zagueiro Jansson, zagueiro do Brusque, pode acontecer, hein? O nome realmente está em cima da mesa, o Vasco está analisando essa possibilidade e com bons olhos, porque o Jansson é um zagueiro de 26 anos de idade, 1,87 m, tem muita informação truncada de um jogador que é bom, outros dizem que não joga absolutamente nada, mas, como a gente sempre faz aqui, eu vou até a terra, aos especialistas. E mais uma vez, vou ouvir meu irmão, meu amigo Chico Lins, direto da CBN de Florianópolis, para falar desse zagueiro que pode vir para o Vasco da Gama. O Jansson ajudaria o Vasco nessa temporada? Grande Chico Lins, e aproveite e veja aí, enquanto o Chico Lins fala, os lances do zagueiro que hoje é do Brusque e interessa ao Vasco da Gama. Fala, Chico, e o Jansson, hein? Vai ou não vai? Um grande abraço, Flávio Dias, pessoal do canal Atenção Vascaínos, é um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Jansson é um zagueiro gaúcho, que fez a sua base praticamente toda no Criciúma, jogou pouco no Criciúma, mas que vem nos últimos 3 anos sendo titular absoluto do Brusque, e nessa caminhada que o Brusque tem feito, né, desde a Série D, hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. O Jansson foi sempre titular e sempre um dos principais jogadores, né? Como é que joga? O Jansson tem 26 anos, 1,87 m de altura, é um jogador que se impõe muito no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, trabalha bem a antecipação, ele, na hora da marcação, ele consegue ter o tempo de bola de antecipar, tem um pouco de dificuldade quando tem um jogador mais rápido, um driblador, né? Ou como o Tite gosta, um extremo, um externo desequilibrante, ele tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de girar, ele não é um marcador de 1 contra 1, isso não é uma característica só dele. Muitos zagueiros têm essa dificuldade quando pegam jogadores mais rápidos.
O Jansson não é um zagueiro dos mais rápidos, não é lento também, mas ele não tem na velocidade a sua característica. Mas vai muito bem por cima, sabe sair jogando, é um jogador que tem uma boa técnica na saída de bola, na criação de jogo desde a linha de defesa. Então eu acho que ele é um zagueiro que nos últimos anos teve o apelido de Gamarra do Vale do Itajaí, né? Isso não é à toa, porque realmente ele fez boas atuações com a camisa do Brusque, e acho que ainda está em tempo de evoluir. 26 anos, a gente tem uma mania de dizer, não, o jogador não pode evoluir. Não, o jogador evolui com 26, 27, 28, pega um treinador que explora melhor as suas características, os seus pontos fortes, tenta minimizar os pontos fracos. Então eu acho que o Jansson é um bom jogador, agora, claro, dentro de um contexto de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele pode evoluir, mas hoje ele seria um zagueiro assim, sem problema algum para jogar em todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha visão dele, né? E torcendo, porque sempre foi um menino muito bom, né? Nas entrevistas que a gente fez com ele aqui, na CBN, ele sempre me mostrou um menino consciente e até imagino que ele esteja esperando uma oportunidade, né, para jogar num grande centro do futebol brasileiro. Um grande abraço a todos, estou sempre à disposição e a gente se vê. Vamos esperar agora o que o Vasco vai fazer em relação a zagueiros, porque realmente não está fácil. No próximo bloco, nós vamos falar da entrevista, do bate-papo que aconteceu hoje, que não foi debate, né? De José Cândido Bulhões, vice-presidente jurídico do Vasco, e Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente geral do Vasco, a respeito da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A gente volta já já. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. O Vasco hoje fez, através da Vasco TV, uma apresentação. Chamou de debate, mas não foi debate. Debate, você tem opiniões antagônicas, perguntas, mais perguntas. Alguns jornalistas foram selecionados, estive entre eles, fiz a minha pergunta, fiz o meu questionamento. E o doutor José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões, vice-presidente jurídico do Vasco, e o doutor Roberto Duque Estrada, também advogado, mas é segundo vice-presidente geral do Vasco, estiveram lá explicando, trazendo posições. Olha, o que a gente pôde, vendo a coletiva, tirar como conclusão é o seguinte: a SAF já está sendo discutida, muito discutida dentro do Vasco. Hoje deu para perceber que o caminho já está sendo bem pavimentado. Os dois dirigentes fizeram questão de dizer que estão abertos a responder as perguntas, a poder falar sobre o assunto, que os sócios serão muito importantes nessa decisão. A direção, ela explicitou o modelo como muito interessante e que seria uma maneira do Vasco voltar a ser forte, a ser competitivo, a fazer times, colocando claramente, principalmente Roberto Duque Estrada, que já há uma segunda fase de discussão com possíveis investidores para o Vasco da Gama. Foi clara a intenção deles de discutir com todos, volto a dizer, colocando o sócio como ponto final. Os sócios é que vão tirar as suas conclusões e que vão decidir para saber qual é a proposta, porque na verdade isso também ficou bastante claro. Aquela história inicial de 100% do Vasco não vai acontecer. Vai haver sim uma proposta e, como nós informamos essa semana, a mais forte está sendo entabulada pela Prudent Group, um escritório de busca de investimentos, de pessoas que são ligadas ao mercado brasileiro na área financeira, capitaneadas por Luiz Barbosa, ex-vice-presidente do Nations Bank, que esteve no Vasco aqui nos anos 2000, no final dos anos 90, início dos anos 2000, com 2 fundos de investimento. Estamos aqui ratificando essa informação.
A informação dada, apurada, vista, com informações concretas, com conversas, enfim. A gente tem essa informação desses dois grupos. Um grupo russo e um grupo árabe que é dono de um grande banco norte-americano. E olha, a gente fez uma decupagem aqui, buscamos alguns aspectos da entrevista e vai ficar bastante claro, pelo menos para mim, para bom entendedor, a gente pega muito nas entrelinhas, é uma mania que eu tenho, às vezes uma declaração, às vezes é uma dica. Foi perguntado ao Dr. José Cândido Bulhões, o Zeca Bulhões, se o Vasco vai manter a forma inicial. Essa questão dos 100%. Pergunta feita pelo companheiro Marcelo Baltar, da Globoesporte.com. E olha, fica bastante claro que a intenção é uma venda, sim, de boa parte do futebol do Vasco da Gama. E veja, quando ele fala que a última vez que o Vasco disputou grandes títulos, tinha investimento de fora. E tinha investimento de um grande banco, o Nations Bank, onde trabalhou Luiz Barbosa. Vamos ouvir Zeca Bulhões falando sobre essa questão de 100% para o Vasco? Ou vai ter venda para grupo de investidores? Hein, doutor José Cândido Bulhões? Bom, é importante a gente saber distinguir entre o modelo jurídico e a forma de capitalização, né? A forma de financiamento da atividade. São duas coisas distintas. Você pode ter um modelo jurídico sem um investidor, que é a forma de financiamento da atividade, ou você pode ter um modelo jurídico com o investidor. A gente entende que o modelo jurídico da SAF oferece muitos benefícios para que o Vasco aproveite a oportunidade, seja dentro do clube através dos seus torcedores, seja fora do clube através de entrada de eventuais sócios interessados. Né? Isso é muito importante deixar claro, a diferença entre o modelo jurídico e a forma de capitalização. Normalmente, uma atividade empresária ela tem duas fontes de financiamento, né, principal, que é o capital próprio, que é o capital que os sócios aportam na atividade, costuma ser um dinheiro mais barato, né, porque o sócio coloca o dinheiro sem um prazo de vencimento para receber de volta, ele investe na atividade e vai ser usado ao longo dos anos naquela atividade, e você tem o capital de terceiros, que são empréstimos bancários, financiamentos junto a fornecedores e tudo mais. Então essas são as duas principais fontes de financiamento de uma atividade empresarial. Cabe aos sócios do clube decidir, né, não só em relação ao modelo jurídico, mas também em relação à forma de financiamento da atividade. Né? A SAF gera muitas oportunidades, né, de começar a explorar essa atividade num modelo empresarial e livre de dívidas, porque as dívidas vão ser concentradas para pagamento de forma organizada. Então você já começa, né, a exercer essa atividade profissional de acordo com regras que asseguram que ela vai ser desenvolvida da melhor forma, né, com responsabilidade, com eficiência, com transparência, e que também vai atacar, né, o pagamento das dívidas, vai assegurar o pagamento das dívidas. Então, hoje o futebol é uma atividade que movimenta muito dinheiro, né? Você custear um clube de futebol hoje exige muitos recursos. Então, o modelo jurídico do clube ele tem que estar preparado, né, para conseguir suportar esses custos da atividade. E eu, particularmente, vejo com bons olhos esse movimento de SAF que está tendo no Brasil de profissionalização dos clubes, porque você assegura que os clubes vão ser geridos de forma profissional, de olho no longo prazo, né, maximizando o valor da atividade no Brasil. Você facilita, por exemplo, a criação de uma liga, né, porque os clubes passam a olhar mais o mercado como um todo e não só seus interesses individuais. Né? E eu, como torcedor vascaíno, eu me lembro muito bem, né, que a última vez que o Vasco se abriu a investimento externo, ganhou a Libertadores de 98, Rio-São Paulo, Copa Mercosul e Campeonato Brasileiro, né, que foi lá no fim dos anos 90 início dos anos 2000 que o Vasco se abriu ao investimento externo com um dos maiores bancos do mundo. Né? Então, isso mostra que o investimento externo pode trazer vantagem para todos os envolvidos. Sem dúvida, Zeca, aí o Vasco tem que estar na frente, né, do tempo. O Vasco sempre foi um clube que andou à frente do seu tempo, e ter uma sociedade anônima do futebol apta a receber esses investimentos vai botar o Vasco mais uma vez à frente do seu tempo. Se você olhar,
Nós somos o clube com o maior potencial de recepção de investimento nesse momento aqui no Brasil, pelo menos daqueles que se manifestaram por todas essas características. O Vasco tem uma torcida enorme, tem uma torcida engajada, tem uma história maravilhosa, a história mais bonita do Brasil, é um vencedor de títulos, e a torcida vascaína, o que a gente quer voltar a ganhar títulos, e para voltar a ganhar títulos temos que formar bons times com recursos financeiros, e a melhor forma de captar esses recursos, eu não tenho dúvida, hoje é a adoção de um modelo de sociedade anônima do futebol, com essas inúmeras fontes de financiamento que ela nos oferece, né, nos oportuniza. A verdade é, já há conversas com investidores, é questão de tempo, a discussão foi da necessidade de voltar a ganhar títulos, montar times, e isso ficou claro através dessa conversa. A gestão Jorge Salgado deixa claro, só a SAF vai trazer isso, o que é uma grande discussão, porque alguns meses atrás, o vice-presidente de finanças, que anda sumido, Adriano Mendes, disse que o clube estaria superavitário no ano de 2022. E a gente quer entender. Acho que às vezes o Adriano fala demais, precisa entender um pouco da situação. Deixou-se claro que a SAF tem como objeto o futebol masculino, de base e feminino. Mas um clube livre de dívidas consegue fazer investimentos com as outras receitas em esportes olímpicos, por exemplo, em patrimônio, isso tudo vai acontecer. E eu fiz uma pergunta aos dois, tanto ao Zeca Bulhões como também ao Roberto Duque Estrada. A minha pergunta foi clara, vocês hoje que tiveram a oportunidade de ver, ao doutor Zeca Bulhões, qual é o melhor modelo? É o modelo Cruzeiro-Ronaldo, que manda jogadores embora, que enxuga, que não faz investimento, mas paga todas as contas inicialmente? Ou é o modelo Botafogo, que faz um time forte, que investe numa equipe competitiva, para aí sim, em cima dos resultados esportivos, conseguir ter ainda mais força para pagar todas as suas dívidas? E ao doutor Roberto Duque Estrada, algo que me incomoda demais, a questão da maturidade. Será realmente que há uma maturidade dentro do Vasco para discutir esse assunto? Um conselho que, por exemplo, fecha o ano com aquela reunião vexatória, com piadas e brincadeiras e indiretas, para aprovar o orçamento do Vasco? Será que realmente as pessoas dentro do Vasco são maduras para responder isso? Vamos ouvir a resposta de ambos. Flávio, tudo bom? Muito obrigado pela pergunta. Bom, foi uma ótima pergunta sua. O melhor modelo, na verdade, é aquele que assegura o crescimento da atividade econômica, né, maximiza valor para todas as partes envolvidas e alinha os interesses das partes envolvidas. Isso pode depender, né, obviamente, das partes envolvidas. No caso do Vasco, né, a gente entende que o clube, por ser um dos maiores clubes do Brasil, tem uma torcida enorme, fanática, maravilhosa, que está sempre do lado do clube, a gente precisa de um modelo jurídico, como o Duque falou, né, que consiga maximizar as oportunidades que o mercado pode oferecer para o Vasco e o mercado e os torcedores também podem oferecer para o Vasco. Né? A gente entende que se os sócios quiserem avaliar, por exemplo, a entrada de um investidor no Vasco, qualquer investimento teria que endereçar a preservação das tradições do clube, que isso é muito importante, como o Duque muito bem colocou. As tradições, a lei da SAF, ela tem justamente esse objetivo de assegurar as tradições e a história do clube ao criar, né, a figura das ações ordinárias classe A, que só podem ser detidas pelo clube e que dão ao clube poder de veto em matérias de relevante interesse social, como o nome do clube, cores, uniforme, município de sede e outras matérias que venham a ser incluídas no Estatuto Social da SAF. E também teria que endereçar o pagamento das dívidas do clube, né, que isso é uma oportunidade muito grande, você endereçar o pagamento das dívidas do clube e assegurar a competitividade do futebol. Isso também é muito importante, né? Você tem que, quando você tem que alinhar os interesses de todas as partes envolvidas, e um desses objetivos é justamente assegurar a competitividade do futebol do clube. Ter certeza que o futebol do clube vai ter os investimentos necessários para poder competir no mais alto nível no mercado nacional e internacional. Vem aqui a questão que o Flávio colocou da maturidade do Conselho. Acho que essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente recebeu e acredito que o Conselho Deliberativo do Vasco vai ter essa maturidade.
né? A diretoria tem conversado com os conselheiros, nós temos conversado com as diversas lideranças, diversos grupos políticos, temos tido um diálogo muito aberto, né, e franco em relação ao momento que nós estamos vivendo no clube, em relação às oportunidades que estão aparecendo para reerguimento do clube. Então, lideranças estão sendo contactadas, tem um grupo de acompanhamento que está sendo instalado aqui justamente para a gente conversar, os estudos jurídicos estão sendo concluídos, foram concluídos semana passada, tem alguns estudos econômicos ainda em fase de conclusão e andamento, e esse grupo de trabalho vai começar a acompanhar o que está sendo feito, vai começar a discutir para que, quando a matéria chegue no Conselho para deliberação, ela chegue madura, né, e os conselheiros tenham, então, o senso da responsabilidade que está nas mãos deles, né? Nós, como conselheiros, todos nós como conselheiros, temos uma enorme responsabilidade de dar ao Vasco a melhor solução para a crise financeira que a gente se encontra, né? E não nos parece haver qualquer sombra de dúvida que a opção pela SAF acelera, né? Ela permite uma aceleração, uma viabilização financeira do clube num espaço de tempo muito mais curto do que continuar no modelo associativo que nós estamos hoje em dia. É isso, essa discussão vai demorar. Na verdade, há uma celeridade para a reunião do Conselho, para a possível aprovação ou não, porque passa pelo Conselho de Beneméritos, depois vai ao Conselho Deliberativo e aí sim vai se ter uma definição se a SAF passa ou não. Em passando, a partir de março provavelmente já deve ter um primeiro aporte e se não passar, a vida vai seguir. No caso de uma possível venda do futebol, teria que se reunir uma AGE e isso só vai acontecer depois que a SAF estiver instituída dentro do Vasco. E isso talvez demore um pouco para começar somente no segundo semestre. Quem viver verá. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Já já a gente vai falar sobre inovações digitais. Eu vou dar um spoiler de um papo que eu vou ter amanhã de manhã, muito legal, com o Relações Públicas da Sócios.com, Paco Rocher, que vai falar dos benefícios, do dinheiro que entra para o Vasco se realmente o projeto e a parceria forem à frente. E muitas outras notícias envolvendo base, inclusive. A gente volta já já. Nas lojas 4Girls, roupas masculinas e femininas, com as melhores marcas para atender você, cliente amigo. Ogoshi, patrocinador oficial do Brasileirão Séries A e B. Levi's, marca reconhecida mundialmente com o melhor jeans. A marca feminina que mais vende no Rio de Janeiro. A My Place, com os melhores looks e sempre lançando as principais tendências. Estamos localizados em 2 endereços, no Shopping Boulevard em Campos dos Goitacazes e em Cardoso Moreira. Delivery em Campos e Cardoso Moreira grátis. Enviamos para todo o Brasil. Só chamar no direct do Instagram, @loja 4Girls Boulevard, ou no nosso WhatsApp, 22 997265475. Promoção especial para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Só falar com nossas vendedoras que veio pelo canal e ganha 15% de desconto na compra toda. Isso mesmo, 15% no valor total da compra. Aceitamos Pix, parcelamos sua compra em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Você de outra cidade paga via link de pagamento. Vascaíno ajuda Vascaíno. Acompanhe as novidades em @4Girls Boulevard. Amanhã de manhã eu vou estar no ar num papo com a Júlia Fernandes, diretora de negócios digitais do Vasco da Gama, e com Paco Rocher, RP da Sócios.com, Relações Públicas da empresa Sócios.com, que é uma empresa gigantesca que trabalha com área digital, com fan token, e tem parceria com grandes clubes no mundo, Juventus, Manchester City, Manchester United, Galatasaray, clubes como Milan, como Inter, enfim, são muito gigantes. O Vasco é o 7º clube brasileiro que eles estão abraçando. E olha, eu fiz uma entrevista que você vai ver, quase 1 hora de papo, muito boa, com muitas informações. Você deve se ligar, amanhã de manhã a gente vai botar no ar. E eu fiz uma pergunta, que é claro, é a pergunta talvez das mais importantes quanto aos benefícios para o clube. Porque o torcedor do Vasco ouve muito
de associação, de ajuda, mas quer saber o benefício para o clube. O que isso vai trazer de benefícios? Eu vou dar um spoilerzinho com uma resposta do Paco sobre de que maneira e quanto o Vasco pode trazer de benefícios para ele essa parceria com a Socios.com. Se liga aí. Los fans del Vasco tienen que saber que este producto nuevo, este acuerdo, va a traer varios beneficios directos al club. Es decir, por un lado, Socios es un sponsor, ¿no? Entonces, Socios apoya al club directamente. Luego, el acuerdo de cada fan token que se venda de Vasco, el revenue, los ingresos se reparten entre el club y Socios.com. El año pasado, para que se hagan a la idea vuestros torcedores, Socios.com generó de ingresos directos más de 250 millones de dólares para sus partners. O sea que hablamos de un revenue, de una fuente de ingresos que está empezando, porque pensemos que ahora mismo el producto Socios.com, la plataforma se creó en 2019, apenas lleva 2 años. Sabemos que es una tecnología nueva, que ahora estamos un poco con lo que en tecnología se llama los early adopters, ¿no? Todavía estamos en el proceso de masificarlo, de hacerlo mainstream, y aún así, con esa pequeña comunidad inicial hemos conseguido generar 250 millones de dólares de ingresos en un momento muy delicado para la industria, porque sabemos que por la pandemia, pues las fuentes de ingreso tradicionales, como los derechos como el ticketing, cuando han estado los estadios vacíos, los derechos de televisión que estamos viendo que se están saturándose un poco, ya no puede crecer más porque ya, por lo menos en Europa, no sé en Brasil cómo será, en Europa han llegado a un punto en el que ya es muy difícil crecer por ahí. Entonces, esto va a generar una nueva fuente de ingresos directa y muy importante para el club, no solo ahora en el presente, como digo, 250 millones de euros generados, sino en el futuro. Outro aspecto dentro dessa resposta que deu o Paco e que você vai ter detalhes amanhã é que o Vasco vai estar inserido numa gama de 3 milhões de usuários que são locais da Socios.com, que têm muita vontade de serem interligados com outros clubes. Pessoas que gostam de futebol, independente do clube para o qual torcem. E ele disse, olha, essas pessoas podem comprar coisas do Vasco, podem gostar de ações do Vasco. E o Vasco estaria ganhando indiretamente, não só através do seu torcedor. Disse o Paco, em média, usuários da Socios.com tem 13 clubes que seguem. Estão sempre seguindo outros clubes, comprando, buscando, fazendo aí troca de informações. E ele deu um bom exemplo. Cristiano Ronaldo, quando saiu do Real Madrid para o Juventus, o Madrid perdeu 500 mil seguidores nas suas redes sociais. Porque, na verdade, eram fãs do Madrid, mas muito mais fãs do Cristiano Ronaldo. Há fãs do futebol e o Vasco vai estar nessa prateleira. Realmente é algo muito importante. É bom você curtir amanhã, que o papo vai ser muito legal. Voltando ao nosso fogãozinho a lenha, como diz o velho Apolo Washington Rodrigues, amanhã voltam os jogadores do Sub-20, os que estouraram a idade não são considerados mais Sub-20. No caso, os do Sub-20, Pimentel e Zé Vitor, Figueiredo, Vinícius e JP Galvão, que estouraram a idade, estarão treinando com o time profissional do Vasco da Gama amanhã no CT Moacir Barbosa. Olha, a situação do Caio Buiú é uma situação muito dura, viu? É um negócio brabo. O empresário do jogador chama-se Kaique. E a informação que eu tenho é que esse rapaz, ele praticamente foge dos pedidos do Vasco por renovação. Começou com o Carlos Brasil, ainda quando o Carlos Brasil estava no Vasco. O Brasil foi para o Corinthians, passou o pepino para o Pássaro. O Pássaro não conseguiu renovar, não conseguiu receber retorno. Veio o Rodrigo Dias da base, quando ele voltava para a base. Houve uma exigência para ele ir para o profissional. Foi colocado no profissional, treinou entre os profissionais. Saiu o Pássaro, voltou ao Brasil. E ninguém consegue conversar com o Caio Buiú e com o seu empresário. O jogador, inclusive, em folga, já foi à Croácia,
Os empresários fazem muitos negócios na Croácia. Hoje visitei o Instagram da empresa. Enfim, mas realmente, até para o torcedor entender que às vezes não é o clube. O Vasco busca, o Vasco quer. É claro que a questão sempre dessa inconstância de salário, isso também traz uma insegurança para o jogador. Mas é isso, o Vasco está tentando renovar o contrato desse jogador e não consegue, dificilmente vai conseguir. Um outro caso que foi trazido hoje pela manhã no Bom Dia Gigante pelo Emerson Rocha é do Marlon Santos, o camisa 10 que jogou a Copinha. O Rodrigo Dias, hoje eu procurei, ele não se manifestou sobre a condição de renovação desse jogador. Mas o negócio está enrolado, viu? O negócio não está muito fácil, não. É outro que tem contrato por vencer no meio do ano, já pode assinar um pré-contrato e não se surpreendam se o Vasco também perder o Marlon Santos. Não vai perder é o Marlon Gomes, que tem contrato vencendo em fevereiro de 2023, mas hoje tive a informação que o Vasco já está antecipando a renovação e o negócio está muito próximo. Marlon Gomes, que é excelente jogador. Para mim foi o melhor jogador do Vasco na Copa São Paulo de Juniores. E para concluir, Caio Lopes. Tá vendo aí o Twitter do Caio Lopes? Ele se despediu oficialmente do Vasco da Gama. Apareceu a rescisão contratual do jogador. E a gente realmente fica triste porque o Caio Lopes é um menino de ouro, é um menino muito legal, mas que vai seguir a vida dele. O Vasco não quis, é da profissão, e agora, amigo, vida que segue. Que ele seja realmente muito feliz. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. A Dádiva está sempre trazendo novidades para você. Faça o seu pedido. Instagram aqui embaixo, telefone aqui embaixo, o Vinícius vai atender você com ótimos sabores. Mostarda Dijon é maravilhosa para fazer molhos. Você tem a mostarda e mel, também deliciosa para as suas saladas. Vale a pena pedir. Quero mandar um grande abraço. Deixa eu pegar aqui atrás. Recebi hoje aqui, ó. Olha aqui o presentinho que eu ganhei, ó. Tá aqui, ó. Presentinho que eu ganhei, ó. O Super Almirante do querido Ismael Lito. Teve hoje aqui na minha casa, me trouxe o Super Almirante. Tá aqui, ó. Vou botar ele aqui do meu ladinho. O Super Almirante, que é uma obra de arte feita pelo Ismael Lito, que vai estar aqui no meu cenário e a gente vai estar negociando e vendendo também na nossa futura loja virtual. Grande abraço, Ismael. Muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um grande abraço para o Gerry Adriano. Tem um nome quase de um grande cantor, né? Gerry Adriano. Mas o Gerry Adriano hoje me pediu lá pelo Twitter. Manda um abraço, meu aniversário. Grande abraço, Gerry. Fique bem. E um abraço, vou dar uma moral para o Diego Sodré, que é da barbearia DS87. É Diego Souza? Não, é Diego Sodré. Grande abraço em Bento Ribeiro, Rua Elisa da Fonseca 71. Quer dar um tapa? Vai lá na Elisa da Fonseca 71. Ele disse, olha, aprendi com você vascaíno, ajuda vascaíno. Isso aí já é antigo, eu não criei nada. Tá aí, Diego, um grande abraço para você. Fique com Deus. Amanhã tem programação no canal AV+, normal, vídeo, e temos amanhã cedo essa entrevista com Paco Rocher, que é o Relações Públicas da Sócios.com, papo muito legal, vale a pena. À tarde tem o Arquibancada do AV com a Jéssica Dias e mulheres. Amanhã é Dia das Mulheres. E domingo também tem programação normal aqui no canal Atenção Vascaínos. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. É um grande prazer ter todos vocês aqui. Mais uma vez, desculpe por ontem pelo registro da questão do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Perdão, mas parabéns ao padroeiro da cidade, São Sebastião. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, turma.